Bom dia, boa tarde e boa noite para você, consumidor. Nós vamos te apresentar agora um projeto inovador de fechadura elétrica. A nossa equipe é composta por Adriano Andrade, Diogo, Isaac Sebastian, Ludmila Gomes e Mauro Coimbra. A nossa ordem de apresentação será: apresentação do projeto, componentes e orçamento, esquemático do projeto, funcionamento e protótipo e, por fim, o código. Oi, meu nome é Adriano e eu vou explicar um pouco o objetivo do nosso projeto. Nosso objetivo era fazer uma fechadura elétrica que ela, além de permitir o proprietário e a sua família de destrancar a porta utilizando uma das senhas já cadastradas, o proprietário ainda pode utilizar as facilidades do sensor de radiofrequência, utilizando algum cartão que já estivesse pré-cadastrado no sistema, né? Além disso, a nossa tranca ela ainda vai ajudar o proprietário a facilitar o acesso à sua residência. E melhor ainda, né? No quesito de segurança, a gente garante uma maior proteção ao dono e a toda a sua família, já que o nosso sistema ele vai dificultar o acesso de pessoas não autorizadas, porque seria então necessário conhecer uma das senhas, né? Ou ter em mãos um dos cartões que já estivesse com a entrada liberada no sistema da fechadura. Além disso, o nosso projeto ainda conta com uma vantagem incrível. Ele vem com um valor bem abaixo do preço de mercado e melhor, né? Tudo isso sem contar com a segurança e a praticidade. Eu, Ludmila Gomes, vou apresentar tanto a parte do componentes quanto a parte do esquemático do projeto. Então, sobre os componentes que foram utilizados. A gente tem o Arduino, que é uma placa de prototipagem eletrônica formada por um microcontrolador e circuitos de entrada e saída. Ele pode ter diversos usos e é bem acessível. Existem várias placas, mas a gente decidiu usar o Arduino Uno por ser o mais adequado e apropriado para o nosso projeto. O buzzer pode emitir sons, apresentando dentro dele um material piezoelétrico. Já o servomotor é um equipamento que, depois de receber um comando, gira até uma posição específica. No caso, essa posição é definida no código do projeto que utiliza ele. Já o leitor RFID, ele consegue capturar dados por meio de identificação por radiofrequência. Então, as tags vão ter informações que podem ser lidas justamente pelo leitor, e esse equipamento também pode ter vários usos. O teclado matricial, por sua vez, consegue facilitar a entrada de dados para projetos como o nosso e basicamente é formado por 16 botões tipo membrana. A gente também usa um botão que, quando é pressionado, encosta o contato de fios e fecha o circuito, permitindo a passagem de elétrons pelos componentes. Usa uma bateria também de 9 volts para alimentar o circuito e, por fim, um resistor que tem a função de limitar a passagem de corrente elétrica num circuito. Dando continuidade ao tópico apresentado por Ludmila sobre componentes eletrônicos, irei me aprofundar em dois componentes que foram cruciais para o desenvolvimento do nosso projeto e para a diferenciação do nosso para com outros apresentados anteriormente na cadeira de Anand. Um desses componentes envolve um leitor com tecnologia RFID, Radio Frequency Identification. Basicamente, é um leitor que utiliza a radiofrequência para obter dados de um usuário. Essa obtenção de dados é feita por uma antena que, ao sinalizar a uma frequência de 125 kHz, é capaz de escanear um cartão e obter seus dados, fazendo comparação dos dados do cartão com dados já existentes no leitor. Se os dados derem match, o leitor irá abrir ou fechar a porta, dependendo da situação. Um cartão pode conter uma etiqueta passiva ou ativa. Para fins de custos, utilizamos um cartão com etiqueta passiva, que seria o ideal para o desenvolvimento do nosso projeto. Um cartão com etiqueta passiva contém um chip magnético, um transponder e um capacitor. O chip magnético será responsável por armazenar os dados do cartão, enquanto um transponder, que basicamente é uma bobina com fios de cobre, irá, ao entrar em contato com a antena do leitor, transmitir o sinal do cartão, ou seja, as informações do cartão, para o leitor. Partindo para os benefícios de se ter um leitor RFID como controlador de entrada e saída de um ambiente, temos que ele
oferecerá mais segurança, controle, privacidade e praticidade aos usuários. A partir da sua integração com controladores e com softwares, poderemos permitir diferentes usuários a entrarem em determinados ambientes. Isso oferecerá controle e segurança ao administrador do local. A privacidade se dará por meio da distribuição de cartões de acesso, não sendo necessário o cadastro da digital de um determinado usuário, pois este pode se sentir desconfortável de fornecê-la ao estabelecimento. E a praticidade se dá pela forma de que o leitor é muito rápido em coletar informações do cartão, liberar ou negar acesso ao usuário. Dando início ao segundo componente importante para esse projeto, temos o buzzer, no qual fará a comunicação do sistema para com o usuário, dando sons, a digitação de teclas, abertura de portas e trancamento de portas. Para entendermos a origem do som fornecida pelo buzzer, temos que entender o efeito piezoelétrico. Basicamente, esse fenômeno é o surgimento de uma tensão elétrica gerada a partir de um esforço mecânico. Para gerar som, basicamente temos que fazer o reverso do efeito piezoelétrico. Vamos, a partir de uma tensão elétrica, gerar vibrações mecânicas. E todos sabemos que ondas são fruto de vibrações mecânicas, o que gerará a comunicação do buzzer com o usuário. Além disso, o buzzer é dividido em duas categorias, sendo um ativo e um passivo. A diferença entre eles é que o ativo tem sua traseira lacrada e seus pinos têm diferentes tamanhos. Após ser energizado, o buzzer irá produzir um som contínuo, não tendo alteração na sua frequência. Já o buzzer passivo possui algumas diferenças, tais como o tamanho dos pinos são iguais e sua traseira é aberta. Além disso, a partir da alteração da frequência, podemos produzir notas musicais. Como essa não foi a intenção do projeto, utilizamos o buzzer ativo para a comunicação do sistema para com o usuário, sendo simples, apenas segurando o timer de bip do buzzer, conferindo assim um som específico para cada sinalização. Na área de orçamento, apresentando todos os valores financeiros de cada componente utilizado nesse projeto e que foi apresentado por Ludmila, temos que o Arduino Uno foi encontrado a R$ 52,90, o buzzer a R$ 1,90, um servomotor R$ 17,55, o leitor de cartão por R$ 17,90, o teclado de membrana 4x4 de R$ 9,90, um botão para quem está dentro da casa de R$ 2,80, uma bateria de 9 volts de R$ 12,00 e um resistor de 60 centavos. Tivemos um total de R$ 115,55, mas como alguns dos componentes do grupo tinham material em casa, tivemos um total gasto de R$ 67,55. Eu, Ludmila, vou apresentar a parte do esquemático do projeto. Então, esse é o diagrama esquemático do nosso projeto e nele é possível ver todos os componentes que foram citados na parte do orçamento de uma forma bem clara. Então, dá para ver o teclado de membrana, o Arduino, o leitor RFID, o buzzer, botão e servomotor. Um detalhe é que, por ser inviável a compra de uma tranca elétrica para o projeto, a gente decidiu então usar um servomotor para justamente simular a tranca. Então, basicamente, a tranca funciona desse jeito. É possível cadastrar senhas que vão ser digitadas no teclado de membrana e também é possível cadastrar senhas de cartões que vão poder ser lidos pelo leitor do cartão. Para cadastrar novas senhas, é preciso digitar a senha mestre, que já é definido no código do nosso projeto. Depois de digitar a senha mestre, então é preciso escolher um usuário, que são as letras do teclado A, B, C e D. Após digitar A, B ou C, se digita então uma senha no teclado. No segundo caso, após digitar D, se aproxima então o cartão do leitor, que vai, no caso, ler o cartão e cadastrar ele.
Um detalhe também é que é possível cadastrar vários cartões no usuário D. Então, basicamente é dessa forma que são realizados os cadastros na nossa tranca. Mas agora, já para abrir, é utilizada uma senha digitada no teclado ou um cartão. Então, digita-se um usuário. E aí A, B e C vão ser os usuários com senhas cadastradas que são digitadas no teclado. E já o usuário D são, no caso, aceitos os cartões que foram cadastrados já até o momento. Agora, em relação ao buzzer e ao botão. O buzzer, ele tem a função de indicar com sons o que está acontecendo e também que o sistema está funcionando enquanto o usuário utiliza a tranca, já que a gente não usou um display para exibir as mensagens. Então, existem determinados sons com diferentes durações de tempo para cada ação que acontece. Então, agora, o botão, por fim, ele tem a funcionalidade de abrir e fechar a tranca, no caso, mover o servomotor, sem a necessidade de se inserir senhas ou aproximar cartões. E essa funcionalidade foi implementada para quem está do lado de dentro e precisa abrir a tranca. Oi, meu nome é Adriano e eu vou explicar um pouco de como funciona nosso projeto na prática. Nossa fechadura automática, ela funciona tanto com o uso de senha manual, como com o uso de aproximação de cartão. A gente utilizou e para fazer isso a gente utilizou um teclado matricial de membrana e um sensor RFID com tecnologia de radiofrequência. Cada tranca ela pode ter até 4 usuários, sendo eles 3 usuários por cadastro de senha manual, que seriam os usuários A, B, C, e o usuário D por cadastro de aproximação de novos cartões. Nosso sensor ele trabalha com a tecnologia de radiofrequência, como eu já falei anteriormente, que é bem usual no nosso dia a dia. Um exemplo bem comum do uso dessa tecnologia é, por exemplo, quando a gente passa o cartão de passagem no ônibus e ele libera a catraca para que o usuário consiga passar. Como eu já tinha falado anteriormente, o teclado ele conta com 4 usuários, 3 para o uso de senha e 1 para o cadastro de cartões no sensor de aproximação. Um exemplo seria quando a gente utiliza o usuário A com a senha 123 já pré-cadastrada e a porta abre, ou o usuário B com a senha 456 e a porta abre, ou o usuário C com a senha 789 e a porta abre. Ou a gente também pode fazer o cadastro de novos usuários a partir da senha mestra já pré-definida pelo proprietário. O exemplo da nossa senha seria 0000 e a gente poderia fazer o cadastro de novos usuários, por exemplo, o usuário B com a senha 158 e agora a gente já cadastrou, então B158 e a porta seria liberada também. Então, a gente pode tanto cadastrar novos usuários como usar uma senha já pré-existente. Além disso, para inovar ainda mais, e como eu já citei anteriormente, a nossa fechadura ela ainda conta com sensor de radiofrequência que serve para aproximação de cartão. Com o uso desse sensor, o proprietário da fechadura ele pode fazer o cadastro de infinitos cartões, quantos o usuário desejar, e esse é um dos pontos positivos do nosso projeto. A gente vai mostrar um pouco o que já está cadastrado no nosso sistema, que ele faz a liberação da porta, ou a gente pode fazer o cadastro de um novo cartão, no caso com a senha 0000, e a gente aperta o usuário D e aproxima qualquer cartão que faça a utilização de radiofrequência. Nesse caso, a gente utilizou um cartão de crédito da linha Neon. Sendo assim, a nossa tranca ela seria muito útil e prática para famílias com mais de 3 pessoas. Além disso, o projeto ainda conta com o uso de um botão que fica na parte interna da casa. Esse botão ele consegue abrir e fechar a porta sem a necessidade do uso de senha ou da aproximação de algum cartão já cadastrado. Esse foi o nosso projeto de fechadura automática, que além de ser uma ótima inovação no mercado tecnológico, ele ainda vem com um custo bem abaixo do mercado e é uma ótima opção para você que deseja ter uma fechadura segura em sua residência. E agora seguimos com a apresentação do código do nosso projeto. Olá, tudo bem? Eu sou Isaac Sebastião e vou dar início à explicação da primeira metade do código da nossa tranca elétrica. O código se inicia com a chamada de algumas bibliotecas que facilitam os comandos e possibilitam outros. A primeira dessas bibliotecas é a biblioteca EPROM, que serve para que nós possamos armazenar algumas variáveis na memória EPROM do Arduino. A memória EPROM é uma memória não volátil, ou seja, mesmo que o Arduino seja desenergizado, o conteúdo guardado nessa memória continua intacto. E isso é muito importante, já que é desejável que a nossa tranca elétrica funcione muito bem após algumas quedas de energia. Temos a biblioteca keypad.h, que possibilita a leitura de tudo que é digitado no teclado matricial. Temos a biblioteca servo.h, que serve para facilitar o controle da velocidade de rotação e do posicionamento do servomotor. Temos a biblioteca wire.h, que permite a conexão entre o Arduino e alguns periféricos de baixa velocidade, que nesse caso é o sensor de radiofrequência. Temos a biblioteca SPI,
que possibilita a criação de uma relação servo e mestre entre o sensor de radiofrequência e o Arduino. Temos essa biblioteca que traz algumas funções prontas que facilitam o manuseio do nosso sensor de radiofrequência. Temos a definição de um constante, SSPIN, que diz respeito à porta digital na qual o pino de informação do sensor de radiofrequência está conectado. No caso, a porta digital 10, certo? Depois disso, temos a definição do objeto do sensor de radiofrequência conforme a constante acima. Temos a criação de um objeto servomotor que dá início ao funcionamento do servomotor de fato. Temos as variáveis do teclado matricial, em que as mais importantes são essa matriz e esses arrays, em que a matriz representa os caracteres do teclado matricial e os arrays representam as portas digitais nas quais as linhas e as colunas do teclado estão conectadas. Nesse caso, as linhas estão conectadas nas portas digitais 6 a 9 e as colunas estão conectadas nas portas digitais 2 a 5. Depois disso, temos a criação do objeto do teclado matricial, conforme as variáveis acima. Aqui abaixo, temos a chamada de algumas variáveis que vão facilitar o manuseio das senhas mais à frente, mas é importante lembrar que a mais importante delas é essa daqui, que é a senha mestra, que é a senha capaz de alterar as senhas dos demais usuários. Para fins de simulação, a senha mestra escolhida foi 0000. Logo abaixo temos a chamada de algumas funções que vão deixar o nosso código mais sintético. Essas funções são responsáveis por fazer a escrita de algumas strings na memória Apple do Arduino e de fazer as suas respectivas leituras. E vale lembrar que a memória Apple funciona de uma maneira bem análoga a um array, em que nós temos que escrever todos os caracteres um a um, índice a índice, ou endereço de memória a endereço de memória da memória Apple. Entrando na função setLocaled, que define o comportamento do servomotor quando a tranca está aberta ou fechada. Quando a tranca está fechada, o servomotor está em 0 graus, e quando a tranca está aberta, o servomotor está em 90 graus, certo? Entrando no void setup, temos a inicialização das bibliotecas definidas lá em cima, temos a chamada da porta analógica 2 como saída, certo? E vale lembrar que essa porta analógica 2 é a porta na qual está conectado o nosso buzzer, e o buzzer será responsável por nos dar as confirmações auditivas de que os nossos comandos estão funcionando. Temos a definição de que o servomotor está conectado na porta analógica 1 e o estado inicial da tranca, que é fechado, certo? Entrando no void loop, nós temos várias formas de abrir e fechar a nossa tranca. E, inicialmente, temos a definição de duas variáveis. A primeira delas é uma variável do tipo character, que é a variável key, que é responsável por guardar as teclas pressionadas no teclado matricial. A outra é uma variável inteira, que é denominada botão value, e que faz a leitura da porta analógica 3, que é a porta na qual está conectado o nosso botão. Depois disso, temos o primeiro laço if, que tem como flags as teclas asterisco e jogo da velha do teclado matricial. Quando apertadas, essas teclas zeram a variável i e fecham a porta. Ou seja, essas duas teclas são capazes de fazer um clean na senha digitada pelo usuário, no caso de alguma confusão no momento de digitação, e elas conseguem fechar a porta pelo lado de fora da casa, certo? Depois disso, temos essas duas cláusulas if, que são responsáveis por fechar e abrir a porta pelo botão do lado de dentro da casa. O primeiro laço, caso a porta esteja fechada e o botão seja apertado, a porta abre. No outro caso, caso a porta esteja aberta e o botão seja apertado, a porta fecha, certo? Temos sempre as confirmações auditivas de que as coisas estão acontecendo. Depois temos uma cláusula if, que é o cadastrando, e vale lembrar que só vamos entrar nessa cláusula if se a senha mestra for digitada, e esse if serve para cadastrar novas senhas, certo? Alterar as senhas antigas dos usuários. Primeiramente, tem que ser digitado um caractere que representa um usuário, e depois disso, temos sempre as confirmações auditivas de que os usuários foram digitados com sucesso. Bom dia, meu nome é Mauro Coimbra e eu vou seguir aqui com a explicação do código. Parte dele já foi explicada por Isaac, que enfim terminou mais ou menos aqui, né, na escolha dos usuários no cadastrando. Eu vou seguir aqui a partir do cadastro do cartão. Recapitulando,
caso o usuário escolhido foi o D, ou seja, o usuário especial do cartão, nós vamos então poder cadastrar o cartão desse usuário. Isso é feito com um loop infinito, que vai ser por while 1, e esse loop só será quebrado quando um cartão for cadastrado corretamente. E como é que funciona esse cadastro? Primeiramente, nós vamos ver se tem algum cartão para ser lido. Caso não tenha, vai entrar no continue e vai só ficar repetindo o loop infinito até ter algum cartão para ser lido. Se tem um cartão para ser lido, vai seguir o código e vai entrar aqui. Esse bloco do código é basicamente a gente pegar a tag que está no cartão e transformar ela para ser algo mais trabalhável, vai descriptografar ela, porque a tag dos cartões RFID vem com, centenas de caracteres, vários números, não é muito prático de se trabalhar com isso, então a gente descriptografa ela para ficar simplesmente 11, 10 caracteres, não sei exatamente quantos são, e vamos salvar a nossa tag nova no Memória Apron. Enfim, a tag vai ficar nessa strid, me adiantei um pouco sem querer, perdão. Depois nós vamos encerrar a leitura do cartão e da criptografia. E por fim, vamos cadastrar o strid na posição número 30 da memória EPROM. E, enfim, essa posição número 30 é referente ao usuário D. E como é que funciona a memória EPROM? Eu vou explicar aqui um pouquinho só, porque, enfim, caso alguém não conheça. Ela é basicamente a memória não volátil do Arduino. É o que a gente pode usar para cadastrar variáveis que não vão ser perdidas caso o Arduino seja desligado, falta energia, algo do tipo. E para utilizar ela, a gente trata ela como se fosse, de uma maneira bem abstrata, um grande array. Você vai ser um array com 1000 casas. Então, basicamente, a gente vai usar os índices como se fosse um array normal. Se a gente tem aqui uma tag de 10 caracteres, a gente vai cadastrar esses 10 caracteres a partir do índice 30, vai até o 39. Porque vai ser 30, 31, 32, assim por diante. Se são só 3 caracteres, vai ser 30, 31 e 32. Enfim, é basicamente assim que funciona o uso da memória EPROM. Depois disso aqui, nós vamos ter o strid cadastrado corretamente na posição do usuário D da memória EPROM, podendo seguir com o código. Aqui, o i vai ser igual a 3, isso vai ser explicado mais na frente, e depois o break vai encerrar o nosso loop infinito. Seguindo, nós vamos ter aqui o caso do usuário escolhido. Lembrando que esse usuário escolhido vai ser igual a true caso o usuário entre A e C seja escolhido. A partir desse momento, nós podemos então cadastrar a senha desse usuário. Vai ser feito com base nesse array auxiliar aqui. Para cada número que você digitar, vai sendo salvo nesse auxiliar. Ou seja, caso você queira digitar a senha 1, 2, 3, nós vamos começar com igual a 0, digita 1 vai ser igual a 1, digita 2 igual a 2, digita 3 igual a 3. E a senha 1, 2, 3 fica salvo no auxiliar de 0, 1 e 2. Então, com 1 igual a 3, nós vamos entrar aqui, que vai ser, enfim, tanto que é por isso que aqui no final do cadastro do cartão a gente define igual a 3. Porque o igual a 3 serve para validar que a senha foi digitada corretamente, ou que o cartão foi cadastrado. Caso for uma senha, a senha agora vai ser salva, ou seja, o que estava na variável auxiliar vai ser salvo na posição de memória correspondente ao usuário escolhido. Se for o caso D, já foi cadastrado aqui, não tem por que a gente salvar novamente. Mas enfim, então aqui a gente vai ter finalmente o usuário cadastrado corretamente, a sua senha na memória EPROM, ou seja, essa senha não será perdida caso o Arduino seja desligado. Então a gente vai ter cadastrando igual a false, o i igual a 0 e o usuário escolhido igual a false, ou seja, encerrando aqui o nosso caso de cadastrando e também do usuário escolhido. E por fim, o buzzer vai apitar 3 vezes, indicando que, enfim, a senha foi cadastrada corretamente. Agora vamos entrar no fluxo normal do código, que vai ser quando a gente vai fora do cadastrando, a gente quiser tentando abrir a tranca com alguma senha. Não sei se já foi explicado nesse vídeo, mas se não, eu vou resumir bem por cima como funciona o nosso funcionamento da tranca, que é bem simples na verdade. Basicamente a gente vai escolher um usuário e digitar a senha desse usuário. Ou seja, se a gente quer digitar a senha 1, 2, 3 do usuário A, a gente digita A no teclado e depois digita 1, 2, 3. A gente não digita só a senha ou a senha depois do usuário. Não, é o usuário depois a senha. Por isso que a primeira coisa que nós vamos fazer é tentar pegar algum usuário que a pessoa quer digitar. Ou seja, se o key for entre A e D, o user vai receber key. E depois, se o user for entre A e C, ou seja, for o usuário de senha normal, o password vai receber a senha correspondente. O password vai ser a variável que a gente vai utilizar para validar a senha que estamos digitando. Esse password vai receber a senha que está na memória EPROM, então. Ou seja, a senha que vai estar na posição 0 de memória vai ser para o A, 10 para o B, 20 para o C. São as mesmas posições que nós cadastramos na parte do cadastrando. E depois que nós temos a nossa senha pronta para ser validada, nós podemos então digitar ela. E vai ser isso aqui. Nós vamos começar a digitar os números, eles serão comparados com o password de I. Ou seja, se a senha é A1, 2, 3, o I igual a 0, você digita 1, vai ser 1 igual a 1. E assim vai indo, né? Nós também vamos comparar com a senha mesh, mas eu vou explicar um pouquinho mais na frente.
E, enfim, vamos só se atentar à senha normal por enquanto. Caso a gente for digitando e for digitando corretamente, quando o i chegar a 3, ou seja, a senha foi encerrada, e o último número que você digitou foi igual ao último dígito da senha, significa que você digitou a senha corretamente. Então nós podemos abrir a fechadura com setLocked false e apitar o buzzer indicando isso. Caso você estivesse digitando a senha mestre, ele iria ficar entrando nesse caso do if, né? Iria ficar aumentando o contador. E por fim, ia chegar aqui, i igual a 4, e ao último número que você digitou, igual ao último número da senha mestre. Isso é porque a senha mestre vai ter 4 dígitos em vez de 3 das senhas normais. Enfim, caso isso aconteceu, o cadastro vai ser igual a true, nós vamos entrar naquele bloco anterior do código, e o i vai ser igual a 0, e o buzzer vai apitar. Mais uma vez indicando que, enfim, você pode agora cadastrar um usuário. E vale ressaltar isso aqui, essa porção do código, que é para caso você tenha digitado algum número errado da senha. Ou seja, se era 123, você digitou 132, ou você não digitou um usuário antes de começar a digitar a senha, o buzzer vai apitar indicando esse erro. Isso aqui também serve para quando você digita o usuário pela primeira vez. Ou seja, você quer digitar a senha do usuário A, você vai digitar A, o buzzer vai apitar, vai indicar que você pode digitar a senha, e se ele apitar novamente é porque você digitou a senha errado. Enfim, passando agora para... Aí, vai zerar o contador aí, porque enfim, vai ter que digitar a senha do zero de novo, né? Aí agora, passando agora para a leitura do cartão, que vai ser para o usuário D, né? A gente pode ver aqui que não tem nenhuma validação para o usuário D, é porque o cartão você pode colocar a qualquer hora. Diferente das senhas dos usuários normais, o cartão você pode simplesmente colocar ele que a tranca vai abrir corretamente. Então a gente vai basicamente só ler no cartão que ele colocou e comparar com o que está salvo na memória EPROM. Bem, isso é feito de maneira bem semelhante quando cadastrando. Primeiro a gente vai ver se tem um cartão para ser lido. Caso tenha, a gente vai pegar a tag dele e colocar no strID. Depois de ter essa tag, a gente vai comparar então a tag do strID com o que está na memória EPROM. Se for igual, a fechadura vai abrir. Se não, ele só vai apitar o buzzer e, enfim, não vai abrir nada. Aí aqui o buzzer vai apitar, indicando que a fechadura abriu. A fechadura vai abrir, vai encerrar a leitura do cartão, a criptografia, e um delay de 200 segundos. E é basicamente isso o nosso código da tranca elétrica. Foi um código bem... Enfim, na nossa opinião ficou bem simples, bem fácil de se entender e muito funcional. Mas era isso. Muito obrigado e até mais. E aí, galera, ficaram interessados? Adquiram já sua fechadura elétrica conosco. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.